Olá, meus amigos da Dom Helder, tudo bem com vocês? Vamos lá deixar disponível o conteúdo aqui de Direitos Fundamentais na Era Digital, uma das nossas aulas, né, do nosso curso de Direito Digital. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses temas que estão aí na tela, né? Privacidade, liberdade de expressão, informação, dignidade na sociedade em rede. O objetivo da aula de hoje é mapear as colisões e soluções constitucionais no direito digital, colisões de direitos, né? Vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos ter uma aula específica sobre ela, né? Sobre a Lei de Acesso à Informação também. Falar do direito ao esquecimento, vamos falar um pouquinho sobre direitos da personalidade e também dignidade nessa era em que estamos, né? Então, essa era digital redefiniu a forma como interagimos. Na sala de aula, eu pedi para os alunos abrirem, né, no Instagram aquela parte que mostra quantos minutos, né, nós ficamos conectados. E estou tentando achar aqui rapidinho para vocês. Ó. Nós fizemos isso em algumas salas, não sei se em todas as salas, que eu estou gravando esse conteúdo para 3 turmas. É que, ó, gerenciamento de tempo nas configurações de atividade. Nossa, mano, eu tô com 3 horas e 40, tô um craqueiro de rede social. Jesus amado. É um pouco assim porque eu trabalho também, né, com articulação, né, de pesquisa nas redes, mas tá demais, né? Então, os seres humanos se relacionam de forma diferente, né? Quando falamos em privacidade e proteção de dados, principalmente nos termos da LGPD, nós estamos falando em 5 dimensões, né? Que começam ali na coleta dos dados, que tem que ter o consentimento, uma outra base legal, né? De captura e de coleta desses dados. Falamos também do uso dos dados, processamento para finalidades específicas, regras de compartilhamento dos dados, pode compartilhar para terceiros, não pode compartilhar para terceiros, quais os protocolos devem ser seguidos, né? Falamos também da retenção, armazenamento pelo período necessário à finalidade. Uma vez concedido o dado, dependendo da atividade, não se espera que esse dado fique para todo sempre também nos bancos de dados. Pense, por exemplo, em dados relacionados à área da saúde. E, por fim, né, a quinta dimensão, falamos sobre o descarte dos dados após o ciclo de vida desses dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela marca uma evolução da simples intimidade para a autodeterminação informativa. Os dados são seus, né? Que confere ao titular o direito de controlar o tratamento de seus dados pessoais. Então, a LGPD é alicerçada em princípios como finalidade do dado, a necessidade, adequação, segurança e responsabilização, garantindo que o tratamento seja transparente e limitado ao essencial. Então, ela estabelece bases legais, fortalece os direitos do titular e a LGPD cria a chamada Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que é o órgão que faz a fiscalização e elabora também, né, os relatórios sobre a questão de vazamento de dados, tratamento em desconformidade com a própria lei. Né? Então, a ANPD vem se fortalecendo nos últimos anos e começa a atuar, né, colocando multas às empresas que vazam dados, por exemplo. A LGPD ela traz essa matriz de conformidade e estabelece graus diferentes de consentimento, né, níveis de consentimento, a partir do tipo de interação digital que está em análise. Né? Então, por exemplo, para coleta de dados de clientes para cadastro, você cadastrar em alguma plataforma de comércio, por exemplo. Né?
Qual que é o nível de consentimento? É o nível médio. Então você tem que ter um aviso de privacidade, aquele negócio das letrinhas pequenas, né, que quase ninguém lê, rola até o final da tela, clica lá e consente, né? Então ali nós temos termos de uso e registros de consentimento. Né? Envio de newsletter. Né? O nível de consentimento é baixo, basta cadastrar lá um e-mail, não precisa de termo de uso e tudo. Né? Mas, ao contrário do que era no passado, né, existe a opção de descadastro. Você recebe, né, um e-mail automático, né, um spam, sempre vai ter lá pela LGPD uma opção, um simples botão para você sair dessa lista de compartilhamento. Não era assim no passado, né? No passado era uma dificuldade enorme você sair dessas listas, né? E as empresas têm que ter lá o registro, né, do cadastro e os logs de envio. Já no que diz respeito ao compartilhamento com terceiros, aqui o nível é bem mais alto, né? Porque exige a questão da anonimização dos dados. Se uma empresa tem os seus dados e vai fornecer para terceiros, primeiro você tem que estar ciente, tem que ter o consentimento. Mas para fazer esse trânsito de dados, né, para não ter o risco de vazamento ou minimizar o risco de vazamento, é preciso fazer um processo de anonimização dos dados, certo? É, monitoramento de redes para segurança, né? Por exemplo, as redes da Dom Helder, né, de acesso a, ao portal de notas, né? Tem que ter o controle de acesso? Tem que ter logs, tem que ser por login sem auditável, né? Tem que ter política interna, eu caio assim no documento, responsabilidade, né? Tem que ter relatórios de auditoria também, né? Então, acesso a redes, né, empresariais também tem que seguir, né, essa matriz de conformidade prevista na LGPD. Então, a implementação da LGPD exige, né, uma abordagem pragmática, levou tempo, né, das empresas, das instituições. Estou lembrando todo o processo que foi feito na Dom Helder, né? Né? E a matriz de conformidade é uma ferramenta essencial. O primeiro passo é a escolha da base legal mais adequada. Em seguida, né, se implementam medidas técnicas e organizacionais robustas. Tem que mexer na parte de hardware, tem que aprimorar o software, tem que definir responsabilidades. A LGPD tem, né, o tal do DPO, que é o responsável legal pelos dados da instituição, né? Uma pessoa, um responsável, né? Então, o incidente tem que ser reportado à NPD, né? Então, nós temos na LGPD a figura do controlador, do operador, o DPO, que é encarregado de dados, que eu acabei de falar, que atua como ponto de contato entre empresas titulares e a própria Agência Nacional de Proteção de Dados. Vamos falar um pouquinho, seguindo aqui a construção nossa da aula de hoje, de leis fundamentais na era digital, falar um pouquinho da liberdade de expressão e comunicação digital. Nós temos alguns marcos importantes aqui no Brasil, né? Marcos jurisprudenciais e marcos legais. Né? Um marco importante é a DPF 130 de 2009, né, que decidiu que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 88, reafirmando a proibição de censura prévia e a responsabilidade ex post. O que é isso? Em 2009, o Supremo Tribunal Federal disse que para você exercer a função de jornalista, criar conteúdo, colocar conteúdo em veículos de mídia, você não precisa ter a formação em comunicação social, em jornalismo, não precisa ter o curso superior. Até na época, os jornalistas ficaram pé da vida com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes comparou os jornalistas aos cozinheiros, né? Com todo respeito aos cozinheiros. Até porque eu também sou cozinheiro, adoro fazer minhas gororobas na cozinha. Mas seria algo como assim, você é cozinheiro e quer fazer um curso superior para se aperfeiçoar?
ótimo. Se você não quer fazer o curso superior, tudo bem, basta você ir cozinhando e aprendendo sozinho. Né? Mas de fato né, que a liberdade de expressão foi confirmada, né, dentre outras tantas vezes, pelo Supremo, na DPF 130. Na ADI 4815, lá de 2015, foi discutida a questão das biografias não autorizadas, né? A discussão ali era principalmente sobre uma biografia do Roberto Carlos, né, em que um autor tinha escrito detalhes sobre o acidente que levou à amputação de uma das pernas do Roberto Carlos e os detalhes desse acidente, né, levaram ali uma discussão sobre os excessos, né, deixou o Roberto Carlos muito triste e propiciou a discussão, né, sobre o limite das biografias não autorizadas. Mas lá o STF flexibilizou a necessidade de autorização para as biografias, priorizando a liberdade de expressão e o acesso à informação cultural sobre os direitos da personalidade, ou seja, pode ter uma biografia não autorizada desde que a pessoa seja pública, os fatos sejam públicos, evidentemente os excessos podem ser punidos, né? Mas a liberdade de expressão, mais uma vez, né, ganhando contornos robustos aqui. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, né, teve um julgamento em 2024, né, que o STF estabelece que provedores só podem ser responsabilizados civilmente por conteúdo gerado por terceiros, se, após a ordem judicial, não removerem o material ilícito. Então, calibra-se o dever de diligência e o devido processo legal na moderação. Então, ou seja, está lá no YouTube, né, algum maluco posta um conteúdo de pedofilia. O YouTube só vai responder, né, após a notificação. Claro que o YouTube tem procedimentos internos, né, de moderação de conteúdo, etc. Mas a partir do momento em que, né, a plataforma é notificada, aí sim ela passa a ter a responsabilidade sobre o material ilícito, né? Então, esse marco também é importante até para proteger as plataformas de conteúdo, né? Esse tema, então, é bem complexo, né? Mas a gente falou de alguns pontos importantes que podem aparecer aí nos concursos para vocês, né? Então, vamos seguir. A expressão, no contexto eleitoral, nós temos aqui, né, novos contornos, né? Então, é o seguinte, a Justiça Eleitoral, ela demorou, né, a entrar nessa era da hiperconexão, né, em 2018, lembro, a discussão era assim, a Justiça Eleitoral é analógica para lidar com fake news, né, né, que é um fenômeno, né, eminentemente digital, né? Mas hoje nós já temos, né, grandes avanços nessa área. A Justiça Eleitoral, né, se armou, né? Nas últimas eleições a gente viu decisões rápidas para remoção de conteúdo, para direito de resposta, né? Mas no começo foi bem difícil. A eleição de 2018, aquela lá do kit gay, na madeira de piroca, aquela lá foi assim, um paradigma, né? Hoje, a justiça eleitoral se modernizava ou não ia ter razão de existir, né? Diante do desequilíbrio, né? E da impossibilidade de combater esse desequilíbrio no processo eleitoral, né? Então, as regras eleitorais recentes já incorporam, né, necessidade de rotulagem de conteúdo, quando tem conteúdo gerado por inteligência artificial, vedação de fake news enganosas, né? E tem os deveres, né, próprios dos partidos políticos e dos candidatos, né? Na última eleição a gente teve alguns casos importantes aí que geraram jurisprudência. Foi o caso do Marçal lá em São Paulo também, disseminou conteúdo falando que o exame de sangue do bolo, sei lá, que ele era drogado, não, exame de drogas, umas coisas assim, né? Seguindo então, meus amigos,
Deixa eu ver quantos minutos nós já temos de aula, que eu estou adotando aqui, ó, já estou adotando uma plataforma nova que limita em 30 minutos. Então, deixa eu voltar aqui. Eu tenho mais 15 minutos para vocês nesse conteúdo. Vai dar, vai ser o suficiente. Então, o direito ao acesso à informação, a lei de acesso à informação é a questão do proteção de dados, né? A lei de acesso à informação, gente, ela não veio tão somente para que a sociedade tivesse acesso aos salários dos servidores públicos, né? Normalmente, lá no direito administrativo, os professores de administrativo fazem essa dinâmica, né? Abrir o portal do TJ, do Ministério Público, para ver o salário do povo, né? Eu gerei um problema em casa com essa dinâmica de ver salário, né? Porque meu pai dizia que ganhava X, meu pai é aposentado do Tribunal de Justiça, escrivão, meu pai falava que ganhava X e, na verdade, era 2x. E minha mãe estava pé da vida que ele não estava querendo dividir lá o custo dos encargos trabalhistas lá do empregado, né? Então, assim, como é que eu tive acesso, né, ao salário do meu pai? Tem lá no TJ, tem lá uma parte, né, da transparência. Você baixa uma planilha enorme, tem lá todos os salários de todos os agentes públicos do Tribunal de Justiça, como tem também dos outros poderes, do Legislativo, do Executivo, né? Mas não só isso, né, gente? Nós estamos falando aqui também de acesso a informações de contratos públicos, né, da atuação, né, dos membros dos três poderes, né, do trabalho que é exercido. Claro que existe o sigilo, né? Só que o sigilo dos atos públicos é a grande exceção. A regra é a informação, né? A lei de acesso à informação garante, né, o direito de petição. Você pode peticionar qualquer órgão público para saber o que está sendo feito, né? De acordo com o seu interesse. Então, o objetivo principal foi garantir a transparência, o acesso a informações públicas, né? Do lado, né, da lei de acesso à informação, a proteção de dados, né, visa proteger a privacidade dos dados pessoais. A lei de acesso à informação, publicidade dos atos da administração. Por outro lado, né, o outro lado da balança, a proteção dos dados pessoais com tratamento condicionado a bases legais. Aqui, a exceção são informações sigilosas por lei, por exemplo, segurança nacional, a vida privada. O que é segurança nacional? O Brasil tem um programa de construção de um submarino nuclear, é o ProSub. O Brasil está construindo um submarino nuclear. E a tecnologia do reator, as plantas, os projetos, não dá para você ter acesso, né? Porque é muito sensível a questão de segurança nacional, né? A exceção aqui da proteção de dados é o tratamento autorizado por lei ou o próprio consentimento, né? Do lado de cá tem os acessos restritos dos dados pessoais, né? Se implicar violação da privacidade. E aqui tem que observar a finalidade, a necessidade e a adequação, né? Interesse público no acesso versus proteção à privacidade, a ponderação. Do lado de cá, na proteção de dados, é a proteção do titular versus outros direitos e interesses legítimos. Temos alguns casos, né, gente, para falar aqui. Ó. O Supremo Tribunal Federal, no tema 483, classificou que a remuneração nominal de servidores públicos é informação publicável. Mas, por exemplo, você tem acesso ao tanto que o servidor público ganha. Mas, por exemplo, se é descontado uma pensão alimentícia, você não tem que ter esse acesso, não. Isso é algo da intimidade, da privacidade do agente público, né? Então, quanto que ele custa para a administração pública, tudo bem. Né? Mas, por exemplo, né, pensões, número de filhos, etc., isso não tem que ser público. Né? Então, é uma ponderação que se faz. Em alguns casos, o Supremo até já se manifestou como nesse tema 483 também. Seguindo, queridos, direito ao esquecimento versus desindexação. Né? O Supremo entende que
o envolvido em um caso público não tem o direito de apagar por completo informação de um crime, por exemplo, do, do acesso à internet, né? Mas o direito de apagar, né, não é o único. Nós também temos o chamado direito à desindexação, que foi o caso, por exemplo, o caso paradigmático na Europa do Google Espanha. Aqui o caso era o seguinte: era um sujeito que tinha sido, a ação dele, né, de estelionato, tinha sido objeto de ação judicial, o cara respondeu por fraude no comércio. Mas o que aconteceu depois? Esse próprio indivíduo ele se restabeleceu. Ele pagou todo mundo, ele cumpriu as penalidades, ele se restabeleceu enquanto cidadão e ele entrou com um processo contra o Google para que as notícias antigas, né, fossem desindexadas na busca, lá no buscador do Google. Né? E ele ganhou. Né? Ele ganhou. Então, esse é um caso, né, paradigmático. O chamado direito ao esquecimento tem sido objeto, né, de intenso debate. O Supremo, no tema 786, decidiu que é incompatível com a Constituição Federal, né, o direito ao esquecimento de apagar. Né? Contudo, isso não significa uma permissão para abusos. Né? A tutela caso a caso ainda é possível. Tem um caso importante, né, aqui no Brasil, que primeiro que gerou assim, grande discussão nacional, foi o caso da Daniela Scarelli e o namorado dela, que foram filmados numa praia lá da Europa. Como é que eu falo para vocês? Praticando atos libidinosos dentro da água numa praia. A Daniela Scarelli tinha acabado de separar do Ronaldo Fenômeno, do jogador. E era, tipo assim, a mulher mais perseguida pela imprensa, né? Não só brasileira, mas como ele era um jogador, foi, né, um jogador importante no mundo, né, ela sofreu com essa perseguição, com esse assédio. Aí, meus amigos, né, vocês eram pequenininhos, eu nem tinha nascido, sei que vazou isso aí. Foi um dos primeiros vídeos do YouTube, assim, que viralizaram, assim, mas pesado, sabe? A Cicarelli com o namorado dentro da água lá no mar. Né? Na época, a Cicarelli conseguiu, né, dos principais portais, buscadores, do YouTube, etc., retirar. Mas o problema é o seguinte: se tira de um lugar, aparece em outra plataforma. Ela ganhou processo, ganhou multa por dia e tal. Né? Foi um caso, né, importante aqui no Brasil também. Então, a tutela caso a caso ainda é possível para situações em que a divulgação de informações, mesmo verídicas, configura abuso de direito, considerando o contexto, a atualidade. Então, namorar numa praia, o que isso tem de interesse público, né? Não tem. Agora, uma outra coisa é um caso de corrupção, por exemplo, né? Então, no caso das Carelli lá, manter história pública, né, não tinha sentido nenhum, né? E ela poderia ter essa tutela do Poder Judiciário. Né? Deixa eu conferir meu tempo aqui, tem 7 minutos, mas dá tempo. Então, como buscar, né, o direito na era digital? Fazer a notícia do ilícito, né, buscar as medidas técnicas para retirar o conteúdo e também provocar, né, processos de auditoria e monitoramento. Né? Aqui é o caso do histórico, esse cara é YouTube, 2007 aqui no Brasil. Né? Então, as remoções devem ser eficazes e proporcionais. Né? Se é caso de corrupção pública, não vai tirar. Mas se é um caso, né, particular, a pessoa está lá numa praia, no ambiente doméstico, né, não faz sentido. Então, a dignidade da pessoa humana e tecnologia tem esses 3 âmbitos, né? Dignidade, igualdade e liberdade. A dignidade da pessoa humana é o meta-princípio orientador de todo o ordenamento jurídico, vocês sabem disso, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Né? Então, nós temos esse novo problema dos vieses algorítmicos e discriminação. Nós vamos ter uma aula específica disso aqui. Né? São programas, softwares que
discriminam. Tem um juiz robô lá dos Estados Unidos, o Compes, né, que considerou réus negros primários mais perigosos do que brancos reincidentes, né? Nós vamos falar de problemas de discriminação em ambiente digital, né? Então, assim, o que se discute hoje é construir remédios proporcionais para mitigar, né, esses problemas da era digital. Então, nós falamos aqui no nosso encontro, na aula de hoje, né, dos direitos fundamentais na era digital, a gente falou um pouquinho em LGPD, né, nós falamos né, de algumas decisões judiciais, né, a privacidade aqui na autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, né, das biografias, né, não autorizadas, do direito eleitoral, falamos também da lei de acesso à informação, né, aqui é o Marco Civil da Internet, né, Marco Civil da Internet também, artigo 19, né, do direito ao esquecimento, o tema 786 e o caso do Google Espanha são os paradigmáticos, né? E o tema da Lei de Acesso à Informação é o tema 483, fala que a remuneração dos agentes públicos tem que ser de acesso público. Beleza? No final aqui da apresentação, eu deixo algumas perguntinhas para reflexão, que podem cair aí em alguns concursos, em provas abertas, e eu vou deixar postado, tá? Esse material para vocês lá no portal. Ó, consegui cumprir os 30 minutos. Muito bom, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Já vou postar essa aula, já já eu gravo a aula sobre a lei do governo digital. Um abraço a todos, até mais.